Fim da estabilidade de emprego e do depósito do FGTS pelo empregador. Lembrando sempre que essas medidas já estão valendo, é isso mesmo, desde o dia 11 de novembro de 2019. Essa medida provisória pode perder a sua validade se não for transformada em lei. São 60 dias, podendo ser prorrogados aí por mais 60 dias. Se não transformada em lei, perde a validade. Mas a questão é, já está valendo. Muitas dúvidas são deixadas aqui nos comentários desse canal com relação ao fim do benefício de auxílio-doença e a estabilidade no emprego. Será que eu posso ser mandado embora quando volto a trabalhar? Ou eu tenho uma estabilidade? Outra pergunta em relação também ao depósito do FGTS durante o recebimento do auxílio-doença. O empregador é obrigado a fazer esse depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Para essas e mais dúvidas, eu peço que você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos futuros. Quer ajudar outras pessoas? Compartilhe pelas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, para que todos saibam o que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje, 3 de fevereiro de 2020, segunda-feira. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. A medida provisória, o acidente de trajeto, não será mais caracterizado como acidente de trabalho. A Secretaria da Previdência confirmou que deixou de classificar como sendo de trabalho o acidente ocorrido com o empregado no percurso de ida ou de volta ao local onde presta serviços. Combinada com a reforma da Previdência, a alteração pode reduzir em até 40% o valor da aposentadoria por incapacidade gerada nesse tipo de deslocamento. Também são consequências da alteração do fim da estabilidade de emprego, em caso de alta do auxílio, e do depósito do FGTS pelo empregador durante o período de afastamento. Tudo isso após a medida provisória. Acidente de trajeto não será mais caracterizado como acidente de trabalho. A mudança na classificação do acidente envolvendo segurados do INSS atende a uma das determinações da medida provisória 905 de 2019, assinada em 11 de novembro pelo presidente da República, a mesma que criou o contrato de trabalho verde e amarelo. Pessoal, só para a gente entender o que quer trazer essa medida provisória. É muito mais além do que a gente pode imaginar. Não é só o fim da estabilidade do empregador que voltou aí de um auxílio-doença e também a desobrigação do depósito do fundo de garantia por parte do empregador no período que se recebe esse auxílio. O que quer fazer essa medida provisória? Eles querem recolocar trabalhadores doentes no mercado de trabalho. O governo quer inserir até 2022 1,250 milhão de profissionais que estavam afastados pelo INSS. De acordo com o ofício distribuído pela Subsecretaria de Perícia Médica Federal, deve ser aplicado, ou melhor, a medida deve ser aplicada ao acidente de trajeto ocorrido a partir de 11 de novembro de 2019. Ou seja, os peritos médicos federais já receberam esse ofício, essa ordem, desde 11 de novembro de 2019. O acidente no trajeto não é mais acidente de trabalho. A Secretaria da Previdência confirmou o conteúdo da mensagem e afirmou a adequação legal que não traz mudanças na cobertura do segurado do INSS, ou seja, no período que ele está afastado, ele continua tendo acesso a todos os benefícios e vai receber sim, aí, portanto, do INSS. Os principais impactos, porém, serão percebidos por parte dos trabalhadores ao final do auxílio-doença, que, segundo especialistas aí em direito previdenciário, essas pessoas vão conseguir aí notar essas mudanças. Para os auxílios que forem convertidos em aposentadoria por invalidez permanente, a mudança do benefício de acidentário para previdenciário sem relação com o emprego
colocará o segurado na regra de cálculo criada pela reforma da Previdência. A renda deixará de ser integral e passará a ser 60% da média salarial para os primeiros 20 anos de contribuição, com um acréscimo de 2% da média para cada ano extra de recolhimento. É mais um redutor que o governo aplica sobre as aposentadorias. O fim da estabilidade de 12 meses no emprego também recairá somente sobre os segurados que receberam aí alta após um período de afastamento. O empregador fica desobrigado de permanecer com o funcionário. Essa mudança na natureza do acidente de trabalho já estava presente na reforma trabalhista, mas não tinha sido incluída na legislação previdenciária. O governo aproveitou a medida provisória para fazer essa adequação. Por estar em uma medida provisória, como eu disse no início desse vídeo, a nova classificação do acidente de trajeto tem validade de 60 dias prorrogáveis por igual período, podendo chegar aí a 120 dias. Após esse período, a medida perde a eficácia se não for convertida em lei pelo Congresso. Só para a gente entender, o auxílio-doença, a mudança aí na perícia. Para você que já deixou o like, já compartilhou nas redes sociais, é inscrito, ativou o sininho das notificações, o benefício destinado ao trabalhador que se acidenta no percurso de ida ou volta para a empresa vai mudar. Ele deixará de ser um auxílio-doença acidentário e passa a ser um auxílio-doença previdenciário. A mudança ocorrerá porque esse tipo de ocorrência deixou de ser classificada como um acidente de trabalho. Promovida pela medida provisória que cria aí o contrato de trabalho verde e amarelo, a mudança pode prejudicar os trabalhadores. Os peritos vão mudar a sua avaliação, os peritos médicos do INSS. A Subsecretaria da Perícia Médica Federal já emitiu um ofício orientando os peritos do país a não classificarem como sendo de trabalho o acidente de percurso ocorrido a partir de 11 de novembro de 2019. O que muda aí para o trabalhador? Enquanto estiver recebendo o auxílio-doença, o trabalhador não terá prejuízo no valor da renda que receberá aí do INSS. Mas o segurado atingido pela medida poderá ter que lidar com duas importantes consequências ao receber alta do auxílio-doença. A primeira delas, o fim da estabilidade de emprego. Ao retornar de um auxílio acidentário, o trabalhador tem 12 meses de estabilidade do emprego. No auxílio-doença previdenciário, o segurado pode ser demitido após receber a alta da perícia médica. E a segunda, o valor da aposentadoria. O segurado afastado do trabalho, por ter aí o seu auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, a conversão ocorrerá se a perícia médica do INSS considerar que a incapacidade para o trabalhador aí, é permanente, mas o valor da aposentadoria por invalidez gerada por um acidente de trabalho pode ser de até 40% maior. Exatamente. E se for considerado como sendo um auxílio-doença, ela passará a ser 40% menor. Mudança da reforma da Previdência criou dois tipos de cálculo para as novas aposentadorias por incapacidade permanente. Vamos falar da primeira. A gerada por doença ou acidente de trabalho, o benefício é integral, ou seja, 100% da média salarial desde julho de 1994. E a outra, gerada por doença ou acidente de qualquer natureza. Nesse caso, a renda será de 60% da média salarial para quem tem até 20 anos de contribuição. A partir do 21º ano de contribuição, a aposentadoria tem um acréscimo de 2% a cada ano de contribuição. Pessoal, a mudança existe, tá? O cálculo aproximado aí da média salarial pode mudar sim. Tem até um exemplo aqui, eu não gosto muito de dar esses exemplos,
porque as pessoas geralmente dizem, mas eu ganho salário mínimo. Essas mudanças que eu falei nesse vídeo são para quem ganha mais do que o salário. Existe uma grande confusão. Quem ganha salário mínimo, que é a base aqui do que é pago pelo INSS, não pode receber menos do que o salário mínimo. Então, portanto, não existe modificação para quem ganha o salário mínimo. É 100%. Essas mudanças que eu falei aqui são para quem ganha mais do que o salário mínimo. Deixa isso bem claro. Vamos dar um exemplo aqui para quem contribuiu sobre o teto da média salarial, ganha a mais. No dia 12 de novembro, sofreu um acidente de trabalho. A perícia constata que a incapacidade é permanente e o segurado aposentado vai ter uma diferença, portanto, vai receber 40% a menos. Exatamente isso. Então, essas mudanças são para quem ganha mais do que o salário mínimo. Lembrando que as pessoas que já recebem, não existe modificação. Por quê? Porque essas pessoas já têm o seu direito adquirido. Não muda para quem já recebe. Para quem recebe mais de um benefício, nada muda. As modificações são para as pessoas daqui para frente, depois de novembro aí de 2019, tendo datas fixas. Reforma da Previdência, 13 de novembro, e essa aqui, que ainda não se transformou em lei, 11 de novembro. Pessoal, muita atenção. Quem recebe, não há modificação. Agora, as pessoas, depois disso, vão passar a receber, pode haver a modificação. Isso aqui é para quem ganha mais do que o salário mínimo. Eu espero ter esclarecido, ajudado, lembrando que quando é acidente de trabalho, a pessoa tem o direito aí à estabilidade de 1 ano, são 12 meses depois que voltou do acidente. Para aquelas pessoas que receberam o auxílio doença, não é obrigado, portanto, aí não vai ter a obrigação do depósito pelo empregador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para essas pessoas aí, portanto, as modificações, a não ser que seja um acidente de trabalho. Sem contar também que na questão do acidente de trabalho, a pessoa tem direito a 100% do benefício. Já em relação ao auxílio doença comum, então, portanto, não é considerado mais acidente de trabalho. Aquilo que é acontecido aí, que ocorrerá, o acidente no trajeto de ida e volta aí para a empresa, o auxílio doença comum, no caso, a pessoa, o empregador, ele tem que depositar o fundo de garantia, ele pode até depositar o fundo de garantia aí por tempo de serviço, e essa pessoa pode ter o seu benefício aí transformado em aposentadoria por invalidez, caso o médico perito considere que durante a perícia médica o seu problema de saúde seja permanente. Então, algumas das mudanças trazidas aqui, espero que você tenha entendido. O principal problema é quando a pessoa sofre um acidente no caminho aí para casa ou no caminho para a empresa, não será mais considerado como acidente de trabalho. E a surpresa maior, que todos, eu não sei se notaram aí, não sei se ficou nas entrelinhas, o governo quer a recolocação de 1.250.000 pessoas ao mercado de trabalho. Então essas pessoas vão perder o benefício. Isso aqui é um número muito alto e tem como consequência aí a recolocação de trabalhadores doentes, né, no mercado de trabalho. Eles querem inserir esse pessoal até 2022. São pessoas que estão afastadas recebendo o benefício do INSS. Eles querem adequar essas pessoas a alguma profissão que elas possam fazer. E muitas pessoas vão perder benefícios injustamente nesse momento, que é a hora de você procurar um advogado, procurar um profissional e ingressar com uma ação na justiça para provar que continua com o seu problema incapacitante para o trabalho. Pessoal, vou ficando por aqui e eu prometo que eu volto tentando esclarecer mais dúvidas. Deixe aqui o seu comentário. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Até o próximo vídeo.